Olá, sejam bem-vindos à edição especial da TV Cocari. Confira os destaques do nosso programa. O presidente da Cocari, Vilmar Sebold, trará importantes posicionamentos da cooperativa frente ao cenário atual. No quadro Cocari Responde, as perguntas feitas pelas redes sociais e canais de comunicação oficiais da Cocari serão respondidas pelo presidente. Cocari realiza a assembleia, trazendo importantes pautas para votação e elegendo seus representantes para o próximo mandato. Em nossa edição especial da TV Cocari, trazendo informações essenciais para você, recebemos hoje em nossos estúdios o presidente da Cocari, Vilmar Sebold, que nos trará importantes esclarecimentos sobre o posicionamento da Cocari frente à crise da pandemia do coronavírus. Presidente, seja bem-vindo. Boa tarde, Cláudia, e boa tarde a todos. Vilmar, qual o posicionamento da Cocari frente a esse momento da crise mundial do coronavírus? Bom, Cláudia e todas as pessoas que estão ou que irão assistir a esse programa, primeiro, a Cocari é uma empresa que cumpre regras e cumpre as leis. Então, primeiro, nós temos autoridades constituídas, quer sejam autoridades civis, quer sejam autoridades sanitárias, que vão determinar as regras e nós deveremos cumpri-las. O que nós não entendemos e não gostaríamos de entrar é na questão do pânico generalizado que está acontecendo. Primeiro, nós entendemos e sabemos da seriedade do problema. Portanto, ninguém está minimizando a questão do problema em si e da seriedade dele, da gravidade, inclusive, do problema. O que nós sabemos é que esse vírus não está no ar. Esse vírus, ele é transmitido de uma pessoa para outra. Ele tem tempo de vida determinado, que os pesquisadores já estão conseguindo identificar, e nós temos que fazer a nossa parte. Essa é a primeira coisa, nós precisamos sobreviver a esse problema. Para isso, quanto mais consciente e quanto mais nós tivermos serenidade no processo decisório, menor a nossa chance de cometer besteira, menor a nossa chance de errar em relação a isso. Então, coisas básicas, desde a higienização, seguramente ninguém de nós lavou tanto as mãos quanto nos últimos dias. Seguramente nós temos que aprender a respeitar uma distância de segurança. E nós, como latinos, isso é mais complicado um pouco. É não dar a mão, é não abraçar e evitar efetivamente essa proximidade. Agora, o que nós precisamos ter muita clareza é o seguinte: as pessoas que puderem ficar em casa, é importante que fiquem. Porque quanto mais gente que puder ficar em casa, ficar na sua casa, menos pessoas eu tenho na rua. E em tendo menos pessoas na rua, nós temos menor risco de contágio. Mas nós temos uma série de pessoas, um número muito grande de pessoas que não têm essa opção de ir para casa e ficar em casa. Então, se as pessoas que podem ir para suas casas liberarem esse espaço, aquelas que precisam trabalhar para continuar funcionando a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o planeta em si, terão menos risco. E em elas tendo menos risco, nós teremos maior segurança de suprimento. Porque eu consigo trabalhar em home office, que é um termo bonito, que nada mais é do que trabalhar com o escritório em casa, para aqueles que não conseguem entender isso direito, eu consigo fazer um monte de coisa à distância, mas eu não consigo produzir alimento à distância. E quantos dias nós temos de intervalo para produzir alimento? Se for leite, nenhum. Se for frango, nenhum. Se for suíno, nenhum. Tudo aquilo que depende de alimento o tempo inteiro, efetivamente eu não posso ter uma ruptura. Porque se essa ruptura acontecer no campo, vai desabastecer a cidade. E se desabastecer a cidade, com toda honestidade, não é o coronavírus que vai ser o maior problema, vai ser a falta de comida. Nós ainda não conhecemos na história da humanidade os reflexos do coronavírus, mas nós conhecemos os reflexos da fome. Então eu diria o seguinte, que nesse momento é fundamental o bom senso das autoridades constituídas para que as decisões tomadas de forma muitas vezes contundentes não nos impeçam de suprir as pessoas. Porque se sair uma decisão que impeça o suprimento, quais as consequências? Nós sabemos de antemão que as consequências de tudo o que está acontecendo nesse momento, de fechar cidades, fechar comércio, isso vai ter consequência. Porque para você fazer uma paralisação geral de uma cidade, de um estado, de um país, basta um ato. E para retomar?
E como que eu faço depois? Então, claro que nesse momento, e ninguém está dizendo que a vida, você é um cara que é monetarista ou você está preocupado. Não, eu estou preocupado com a vida depois. Porque nós temos dois jeitos de conduzir isso. O primeiro é que se algumas pessoas realmente acreditam que é o fim da raça humana. Eu, em momento nenhum está dito isso. Surgiu o problema onde? O problema surgiu na China, ok? Na província de Wuhan, que não entendia nada, que não conhecia nada, que nunca sabia disso e que poderia, se fosse realmente letal, o processo teria dizimado toda aquela província. De 10, 12 milhões de pessoas, que é onde começou o processo, e de lá até agora a gente não ouve nenhum comentário de que gerou uma nova mutação nesse vírus, que ele se tornou mais letal ou menos letal. O que nós sabemos é que diversas situações, e a cada continente e a cada país, as situações são distintas. O que nós entendemos até agora, vai atingir a todos? Vai. Alguns vão ser assintomáticos, alguns vão ser leves, outros vão ser mais sérios e outros vão ser graves. A enfermidade vai ser grave. E aí tem a ver com problema pré-existente de saúde, quer seja diabetes, quer seja problema de pulmão, quer seja problema de cardiopatia e outros processos que, na verdade, o organismo já é mais debilitado. E aí as pessoas mais velhas e aqueles cada vez mais velhos vão ser mais suscetíveis, por isso, de novo, dependem de um cuidado. Então, eu comento na minha casa de forma muito simples. Da minha casa, eu sou a pessoa de maior risco. Eu já estou na faixa dos mais de 60. Mas ainda assim, eu tenho consciência da responsabilidade pelo que nós estamos passando e pelo que vai ser exigido. Porque, volto a dizer, não é só a questão, eu acho que quando nós pegamos e comparamos a China com a Itália, que agora é a grande paura do momento, vamos dizer, são duas reações totalmente distintas do que aconteceu e das consequências. Então, hoje nós temos, infelizmente, também muita desinformação. Então, o que eu acho que precisa ter, num primeiro momento? Serenidade, prudência, para que a coisa possa ser conduzida com clareza e discernimento, e não está se dizendo que as coisas são menos sérias do que são, mas volto a dizer, nós precisamos ter sabedoria de todos os lados. Sabedoria das autoridades e sabedoria das pessoas que podem ficar e podem se recolher e sabedoria das pessoas que precisam produzir. Não existe, gente, nenhuma maneira do leite sair da vaca e por sistema de informática de qualquer forma chegar para o consumo. E ele precisa de manuseio de pessoas, ele precisa para tirar, ele precisa para o transporte, ele precisa para industrialização, ele precisa para o transporte de novo para o acabado, ele precisa ser recebido nos depósitos, nos CDs, ele precisa ser exposto e as pessoas precisam encontrar o produto. Então, é uma cadeia e nós temos que preservar essa cadeia porque essa cadeia também é a cadeia da vida. Então, nós temos que cuidar porque, de novo, nós precisamos olhar o dia seguinte, nós precisamos olhar o depois. Eu torço muito que daqui a alguns dias, ou algum tempinho um pouco maior, efetivamente a gente consiga olhar para trás e achar que houve realmente um exagero muito grande de todos nós em relação à preocupação. Mas é preferível o exagero nesse momento do que não tomar as cautelas. E aí, cada um de nós, na nossa casa, a responsabilidade nossa começa na nossa casa. Não adianta nós olharmos para a casa dos outros quando nós não fizermos e não fazemos aquilo que é necessário na nossa. Vilmar, uma das perguntas que muitas pessoas estão fazendo é sobre o atendimento da Cocari nas unidades, nas propriedades. Como ficará nesse momento? Nós vamos cumprir a lei. Os municípios ou estados que determinarem o fechamento, nós vamos cumprir. Mas ainda assim nós vamos atender os produtores de forma de plantão. Por quê? Porque nós temos medicamento veterinário e temos produtos que são de extrema necessidade para que possa conduzir. Como vai ser feito isso? O produtor passa uma mensagem, se for o caso, nós preparamos a encomenda dele e fazemos a entrega como se fosse um delivery. Mas ele vem no entreposto, mas não tem um atendimento dentro da loja. Tem um atendimento ao produtor para que ele possa levar o seu produto para casa, como é qualquer outro processo em relação a isso. Porque, volto a dizer, nós temos produtos veterinários, nós temos produtos, por exemplo, nós temos um ataque de percevejo ou de lagarta na cultura do milho, que agora está plantado, milho safrinha.
Eu não posso deixar comer tudo, então eu tenho que atender esse produtor. Mas, de novo, num processo. O que nós fizemos e estamos implantando lá com medida de prudência? A gente não vai ter mais o cafezinho, porque a gente está tirando o cafezinho? Pura e simplesmente porque o cafezinho é um motivo de reunião. Então, tira o cafezinho, tirou aquele motivo. E a orientação para os nossos produtores é: só venham na Cocari se for estritamente necessário. Nesse momento, fiquem nas suas casas, fiquem com as suas famílias. E o que eu tenho dito, pelo menos na minha casa, é o seguinte: quando nós voltarmos da rua, não custa ter prudência. Qual é a prudência primeiro? Deixe o seu calçado lá fora. Não abrace, não cumprimente ninguém antes de você se higienizar, porque você pode ter passado álcool na mão, mas você pode ter tido contato com a sua roupa de alguma forma e você ter uma contaminação e você vai passar para o teu ente querido. Então, primeira coisa que faz, vai no banheiro, toma um banho. Melhor gastar de chuveiro e de energia do que ter qualquer outro problema em relação a isso. E o que eu tenho dito é uma coisa que nós adorávamos fazer quando era criança, que era o quê? Tirar a roupa e derrubar dentro do banheiro e pisar em cima e largar lá. O que nós estamos falando é sobre o seguinte: na hora que você chega, se você pegar a tua roupa e se despir dentro do próprio chuveiro, você já vai tomar banho e vai pisando em cima dela, ela já vai passar por um processo de limpeza. Como tudo que diz, e o que está dito até agora, e as pesquisas têm indicado, é de que esse vírus tem uma camada protetora de gordura e ele não resiste ou ao álcool em gel, ou ao sabão, ou ao detergente. Esse processo de você usar o shampoo, você usar o sabonete, você automaticamente já vai resolvendo o primeiro problema. Depois dali você pega ele, coloca na máquina de lavar, você mesmo, passou algo na tua mão, você está pronto para a tua família, e aí eu acredito que as coisas fiquem mais fáceis, fiquem mais simples de ser tocada. Mas, de novo, isso depende da consciência, isso depende da educação. Se a gente tivesse a receita pronta, seria fantástico. Nós não temos. Nós também não temos mais informação do que isso. Então, respeito às leis, respeito às regras estabelecidas, mas nós temos que criar a condição de atender o produtor. Nós temos que ter a responsabilidade, porque se faltar comida, aí nós vamos ter problema do tamanho do monte. Presidente, sobre as indústrias, como ficarão as indústrias da cocaria? A fiação, a ração? A grande questão, de novo, isso é um processo que é um processo inverso. Primeiro, na nossa indústria não tem ninguém trabalhando a menos de 1 metro de distância, porque as indústrias são automatizadas, as pessoas, uma cuida de uma máquina, outra cuida da outra, realmente a gente tem como distribuir isso muito bem em relação a esse processo. Então, eu diria que o risco é até menor, mas não é esse o risco agora. Eu tenho a outra consequência, que é o seguinte: por decreto se fecham todos os shoppings, ok? Vamos respeitar os decretos em relação a isso, não estou discutindo. Mas a hora que eu fechar todos os shoppings, todo o processo para em cadeia. Então, qual que é o cálculo técnico? Para cada vendedor que existe numa loja, ou num shopping, ou não interessa, geram 5 empregos anteriores. Então, o shopping cancela os pedidos e para. Vai parar, vamos falar no nosso caso de fiação. Vai parar a malharia ou a confecção, vai parar a tinturaria, vai parar quem faz a malha no passo anterior, vai parar a fiação, vai parar a aquisição de algodão e vai chegar lá no campo em relação ao processo como um todo. Ou seja, ele vai afetar a cadeia toda. Então não existe uma ação que não tenha consequência em cadeia em relação a isso. Então, o que nós orientamos a nossa equipe? Continuamos produzindo, deveríamos ter tido a inauguração hoje da nossa fiação, da ampliação da fiação, que ficou uma belíssima planta, tudo cancelado. Convidamos e desconvidamos todas as autoridades cumprindo de novo as normas. Acho que seria fantástico poder ter realizado, porque se trabalhou muito para isso e muita gente gastou. Se trabalhou final de semana, se trabalhou à noite para poder cumprir esse cronograma, se entregar, e pura e simplesmente se paralisou tudo. Mas eu diria que esse, de novo, não é o maior. De novo, a preocupação maior é: ok, nós podemos então, suspensos os pedidos, a gente dá férias coletivas. Mas quantas empresas vão quebrar nessa cadeia? Porque nós não temos tempo, nós não temos prazo. E aí eu não estou falando, desculpa, eu não estou falando de novo do capital que vai se perder porque a empresa quebrou. Estou falando o seguinte, de novo, de vida. Porque a empresa que quebra, ela não gera renda para aquelas pessoas. E como essas pessoas vão sobreviver? Então, o parar
desculpa, eu paro por um decreto do presidente, do governador, do prefeito, de qualquer autoridade. A questão é, e depois, gente? Depois continuam tendo crianças que precisam ser alimentadas, pessoas que precisam ser protegidas, a vida continua e nós temos que gastar um pouquinho de energia também em como proteger isso. Mecanismos de geração de crédito, mecanismos de alongamento, mecanismos de possibilidade de se criar. Nós não podemos, como país, nesse momento, estar olhando primeiro o equilíbrio de uma conta aqui ou uma conta ali. E nós precisamos, na nossa, e me permitam, agora é o Vilmar falando na minha forma de ver, como aconteceu com um monte de outros países, acabar com a discussão política, acabar com a ideologia. E não interessa ter o vereador versus o prefeito, ou o prefeito versus isso, ou o secretário. Primeiro, nós somos todos humanos. Então nós temos que criar uma corrente do bem, que é uma corrente que um consiga proteger o outro. Então nós temos que fazer o que? Primeiro, voltar a entender e voltar a ter a sensibilidade que somos seres humanos e que precisamos com isso criar uma corrente em que um possa ajudar o outro. Do contrário, o que adianta? Tá? E eu acho que isso tudo é um processo que a cada dia ele vai se atualizando e que nós precisamos de uma maior reflexão. Então, em resumo, até que se haja algum tipo de decreto, as indústrias continuam funcionando normalmente. Por 2 ou 3 motivos. Por ameaça sanitária, se para. Se tiver qualquer tipo de ameaça sanitária, ninguém vai colocar a vida de funcionário em risco, não é esse o objetivo. Cumprimento da lei, independente do que seja, ou por questão de mercado. Vilmar, o que você poderia deixar para os nossos associados como mensagem do presidente da Cocari para o associado da Cocari que vai estar nos assistindo e ouvindo a sua resposta? Primeiro, de forma muito, muito honesta, vou repetir algumas coisas, mas eu acho que para clarear são importantes. Primeiro, é sério. Primeiro, que é sério. A situação é séria, então não dá para a gente fazer de conta que não tem preocupação. A segunda coisa é que para enfrentar uma situação séria, eu tenho 2 formas. Uma forma é emocional, que não vai resolver a seriedade, e a outra forma é a racional, que de novo vai exigir a prudência, a serenidade, a sabedoria. Primeiro você tem que se proteger, e a tua família precisa se proteger. Se cada um de nós nos protegermos e protegermos a nossa família, a coletividade vai estar protegida. Agora não adianta eu apontar os outros. Eu não consigo tomar veneno e que faça mal para você. Do mesmo jeito, eu não consigo tomar um remédio que a melhora vá para você. Então, cada um tem que cuidar do seu como núcleo familiar. Então, de novo, volta. O que é o núcleo de cada família? E nós vamos ter que aprender a fazer isso. Nós vamos ter que aprender a olhar um na cara do outro. Vai ter muito tempo para isso. Vamos ter que aprender a conversar de novo. Provavelmente a gente vai descobrir coisas do arco da velha, que a gente ao longo do tempo tinha deixado de fazer isso, porque a correria estava tão grande, e isso para mim vale para todo mundo em que estava sobrando pouco tempo. Volto a dizer, eu espero que no meu caso eu continue tendo correria, por quê? Porque a responsabilidade continua sendo de suprir de alimentos todos aqueles que dependem disso. E Deus queira que os nossos governantes não tomem decisões que nos impeçam de suprir a comunidade. Então, muito obrigada, Vilmar, e desejamos a todos nós muita proteção e muita serenidade nesse momento. Eu tenho escrito a frase que diz o seguinte: por maior que seja a sua fé, faça a sua parte. Eu não posso responsabilizar Deus por aquilo que Ele me deu discernimento e livre-arbítrio para fazer. Então, eu acredito de verdade que Deus faz a parte dele, desde que eu faça a minha. Ele faz a dele bem feita. O que eu não sei é se eu faço a minha bem feita. Vilmar, nós recebemos a pergunta do Valdinei Marciano, de Aquidabã, e ele perguntou: a Cocari fechará em razão do vírus? Primeiro, depende da decisão ou das decisões do prefeito municipal, ou do Estado, ou do presidente da República. Primeiro, então, nós vamos cumprir a lei. A segunda coisa é que já existe, inclusive em Marialva, o decreto do prefeito decretando o que fecha e o que não fecha. E no caso de Marialva, o atendimento veterinário ou atendimento daquilo que é emergencial está autorizado. Então,
Mesmo fechando a unidade, nós vamos atender plantão. Nesse plantão, efetivamente, nós vamos poder atender o produtor conforme já está definido no decreto. E o Lucas Borian perguntou no nosso Instagram: existe realmente a perspectiva de recessão para o setor em virtude da pandemia? Bom, nós estamos nesse momento, por todos os fundamentos, por tudo que nós temos visto, nós vamos ter consequências. O setor do agro não é uma ilha em que se isola de todo o resto. O setor do agro faz parte em relação a isso. O que nós temos de diferente é que comida, entre tudo que dá para cortar, comida é o último. Tá? Então, as pessoas vão precisar continuar se alimentando. O que nós precisamos é de ter condições de continuar produzindo. Agora, se houver uma quebradeira generalizada em função de paralisações dos mais, porque hoje nós temos os decretos de mas não sabemos quando vai reabrir, nós não sabemos quando volta à normalidade. E nós sabemos que existe uma frase bem conhecida que diz: quando você faz e você corta de elevador. Portanto, é vertical e muito rápido. Quando você vai retomar, é de escada. E essa escada normalmente é longa. Então, nós não somos uma ilha de forma muito direta e vai depender daquilo que vai acontecer nos próximos dias. A colaboradora Betina Leite, de Pamiri, perguntou qual o impacto que o coronavírus traz para o agro. Vamos lá. O agro depende de exportação? Sim. Está se fechando fronteira de todos os lados. Os navios já não conseguem voltar com a mesma celeridade. Nós conseguimos atingir todos os portos. Hoje, eu tenho uma bíblia de perguntas e não tenho uma folha de respostas. Tá? Então nós temos que, nesse momento, tomar as medidas acautelatórias, de prudência e ir olhando um dia depois do outro. Na Cocari, nós constituímos um comitê de crise, onde não é ou o presidente ou o vice, ou quem quer que seja, de forma unilateral, individual, que resolve sobre isso. Ele é discutido e ele é realizado, as reuniões são realizadas tantas vezes quanto necessárias. E nesse comitê as pessoas não são fixas, algumas sim são fixas, mas serão convidadas tantas outras pessoas quanto necessário para que as decisões possam ser tomadas com o maior discernimento e o menor chance de erro. Então, o que nós queremos com isso? Primeiro, ninguém foge da responsabilidade. Eu não fujo da minha. Tá? Ninguém foge, não é isso. Agora, o compartilhamento da decisão, eu acho que aumenta a prudência e aumenta a nossa chance de acerto. Muito obrigada, Vilmar. E agora você acompanha a cobertura completa da AGO, Assembleia Geral Ordinária da Cocari, que aconteceu no último dia 20 de março. Mas antes, vamos ler uma nota de esclarecimento. Conforme determina a Lei 5764/71, as cooperativas de produção agropecuária, entre outras, exceto as de crédito, devem realizar assembleias até 31 de março de cada ano. Pois bem, a Cocari publicou edital de convocação em 7 de março de 2020 para a realização de assembleias extraordinária e ordinária em 20/3 de 2020. Em função da pandemia do coronavírus, a Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, formulou consulta aos órgãos competentes sobre a possibilidade de dilatação do prazo limite de 31 de março para a realização das assembleias, assegurando assim a validade dos atos tomados pelos dirigentes após essa data. Porém, no caso das cooperativas de produção agropecuária, não obtivemos autorização formal. Em função do exposto, respeitamos a legislação em vigor e adotamos todas as medidas de segurança vigentes, de forma especial a utilização de álcool em gel, distância mínima entre as pessoas e o número de participantes também atendeu a referida Lei 5764/71 e decretos vigentes em 20/3 de 2020 referente à pandemia. Dessa forma, respeitamos plenamente a legislação vigente e asseguramos a continuidade das operações e representatividade legal da Cocari após 31/3 de 2020. Vilmar Sebold, presidente da Cocari. Acompanhe as imagens.
Acontece hoje, aqui em Mandaguari, na Associação Atlética da Cocari, a Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária da Cocari. Por força de lei, a cooperativa necessita da realização dessas assembleias, porém tomando todos os cuidados necessários para preservar a segurança de todos os seus associados e colaboradores. Doutor Marcos, então encerrando nesse momento a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Cocari, qual a sua visão frente a tudo que foi apresentado, aos associados, à AGO como um todo? Bom, a minha visão é o seguinte, eu acho que a Assembleia é só o final, é só mostrar tudo aquilo que a gente já apresentou nas pré-assembleias, onde a discussão sempre é maior, onde a gente está mais próximo do associado e lá onde ocorrem as definições. Então, quer dizer, na visão geral é o seguinte, hoje nós viemos aqui, apresentamos os números todos que já haviam sido apresentados, que já houveram os questionamentos devidos e a Assembleia votou favorável, tanto ao balanço, aprovando o balanço para que a gente desse continuidade nos trabalhos da cooperativa. Doutor Marcos, então a eleição do novo Conselho de Administração, novo Conselho Fiscal, qual a sua visão? Bom, a visão é assim, né? Nós pegamos aí um grupo que veio fazer parte, isso aí vem da questão lá do treinamento, né? Que nós fizemos aí com diversas lideranças, vamos dizer assim, dentro da comunidade onde a cooperativa está inserida e que são associados nossos. Então, foi formada uma chapa de representantes, né, dos diversos setores dentro da cooperativa ou diversas regiões. Né? Então, a visão assim, dizer assim que para o associado, mais uma vez, obrigado, né, pela forma, pela condução e agradecer também, né? Agradecer porque eu acho que o fato da gente continuar à frente desse negócio que não é mais pequeno, é um grande negócio que é a cooperativa, né? E o cooperado queria que a gente fique aqui, quer dizer, uma questão de, vamos dizer assim, de confiança, né? Tem um elo de confiança muito grande e dizer assim, olha, fique tranquilo que nós vamos estar fazendo o melhor como a gente tem feito, sempre focado e olhando para o nosso associado, seja ele pequeno, seja ele grande, médio, enfim, para todos os associados. Então, a diretoria, né, a gente assume esse compromisso de continuar esse processo. A gente viu que a AGO foi feito com respeito, com tudo o que está acontecendo na mídia, esse medo que está transportando. A cooperativa fez com uma responsabilidade, né, trazendo os cooperados que estão presentes, com cuidado, com questão de zelo, questão da saúde. E não deixa de destacar a sinceridade e a responsabilidade junto com a diretoria, demonstrando as demonstrações, as sobras, o que está acontecendo realmente na cooperativa. E eles estão vendo que a preocupação, questão disso que está acontecendo no mundo. Seu Wilson, qual a sua visão sobre hoje a Assembleia aqui na cooperativa, sobre o que foi apresentado? Foi muito bom, né? Muito bem explicado. Eu gostei de todas as apresentações que falaram muito bem, explicaram bem certinho. Então foi muito bom, dou nota 10 para eles. Né? Se você quer continuar informado e saber em primeira mão as notícias oficiais da Cocari, siga-nos nas nossas redes sociais. Até o próximo programa. Um grande abraço. Cocari, sempre ao lado do homem do campo.